A abertura da guerra aérea sobre o Pacífico foi brutal. Os pilotos aliados se viram lutando contra um inimigo cujos caças pareciam ser capazes de correr círculos ao redor dos seus próprios. O mais notável desses caças japoneses era o Mitsubishi A-6M, mais conhecido pelos pilotos aliados como o Zero. Projetado por uma equipe liderada por Jiro Honkoshi, o A-6M foi projetado para a Marinha Imperial Japonesa e, como tal, poderia ser operado a partir de porta-aviões. Antigamente, a maioria dos caças de porta-aviões precisava sacrificar parte do desempenho para se adequar às estritas operações de porta-aviões. O Zero era temido pois, pela primeira vez, seu desempenho podia igualar a maioria dos seus adversários terrestres, fato quase totalmente ignorado pela inteligência aliada antes de dezembro de 1941. O Zero era um rápido cortador, capaz de alta velocidade e grande agilidade. Em contraste, a maioria dos caças aliados, como o Grumman 4 Wildcat da Marinha dos Estados Unidos da América, eram projetos muito mais pesados, pois incorporavam maior proteção, algo que o Zero sacrificou para alcançar seu desempenho estelar. Portanto, percebeu-se que era necessário um caça mais potente, capaz de igualar o desempenho do Zero, sem sacrificar a proteção e o poder de fogo dos pilotos dos Estados Unidos da América. Isso levou ao desenvolvimento de um dos maiores caças da Segunda Guerra Mundial, o Grumman F-6F Hellcat. Bem-vindo às guerras do mundo. Mesmo antes de Pearl Harbor, a Marinha dos Estados Unidos da América estava procurando um novo caça para substituir o Wildcat, e mais uma vez, a corporação Grumman ganhou um 30 de junho de 1941, apelidado de XF-6F, sendo este assinado em 30 de junho de 1941. Projetado sob o mantra da empresa de faça forte, faça funcionar e faça simples, o XF-6F1 tinha uma semelhança familiar com o F-4F, mas era quase uma máquina totalmente nova, sendo alimentado por um motor Wright R2600 Twin Cyclone de 2 fileiras com 14 cilindros e 1.700 cavalos de potência. A asa mais espessa também era montada mais abaixo, e podia ser dobrada manualmente ou hidraulicamente, reduzindo o espaço que a aeronave ocupava ao ser armazenada nos espaços apertados de um porta-aviões. Em comparação ao F-4F, o XF-6F tinha um trem de pouso mais largo que, ao contrário das aeronaves anteriores, dobrava-se mecanicamente nas asas, sem necessidade de o piloto girar uma manivela para acioná-lo ou recolhê-lo. Além de aliviar o esforço físico do piloto, essa configuração também tornou a nova aeronave muito mais estável ao retornar a bordo de um porta-aviões. O desenvolvimento do novo caça estava avançado quando ocorreu o ataque japonês a Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941. Dada a eficácia dos Zeros japoneses nos primeiros confrontos, o Bureau de Aeronáutica da Marinha dos Estados Unidos da América começou a trabalhar muito mais de perto com a Grumman para adaptar o XF-6F para enfrentar esse inimigo mortal. Eventualmente, alguns dos primeiros ases da Marinha dos Estados Unidos da América, como o tenente-comandante Butch O'Hare, se viram sendo entrevistados pelos engenheiros da Grumman e questionados sobre sua opinião sobre como a nova aeronave estava tomando forma. As experiências repassadas a Grumman geraram diversas alterações no projeto, impactando significativamente no avião final. Finalmente, o Bureau de Aeronáutica temia que o R-2600 não fosse capaz de fornecer a potência necessária para igualar os Zeros, e por isso instruiu a Grumman a começar a trabalhar na substituição dele pelo Pratt e Whitney R-2800 Double Wasp de 18 cilindros que oferecia uma potência adicional de 300 cavalos. Pilotos como O'Hare também orientaram a Grumman a elevar a posição do cockpit e aumentar a inclinação na fuselagem frontal em direção à carenagem do motor para proporcionar maior visibilidade em todas as direções. O caça resultante era um bruto comparado ao Zero, sendo abençoado com uma velocidade máxima mais alta, mas mantendo o alto nível de proteção para o piloto, como um para-brisa resistente a balas e armadura em áreas-chave, enquanto ao mesmo tempo também podia distribuir o castigo com um trio de metralhadoras Browning M2N calibre 50 em cada asa, uma configuração que estava se tornando o padrão nos caças americanos. Posteriormente, adicionou-se a capacidade de carregar até 907,2 kg de armamento para ataque terrestre,
como bombas e foguetes não guiados, transportados sob as asas ou em um ponto central rígido, que também podia carregar um tanque de combustível externo de 150 galões para ampliar o alcance. O primeiro protótipo ainda era movido pelo motor original de ciclone duplo e decolou pela primeira vez em 26 de junho de 1942, seguido pelo primeiro voo da variante movida por Wasp duplo, pouco mais de um mês depois, em 30 de junho. Em outubro daquele ano, a Grumman estava pronta para começar a produção, com a Marinha atribuindo a essas aeronaves a designação F-6F-3, mas a aeronave ainda não tinha um nome. Dada a sua semelhança familiar com o F-4F, inicialmente foi referido como Super Wildcat, mas a Grumman não gostou deste termo, pois implicava que era pouco mais do que uma versão turbinada da aeronave anterior. Curiosamente, Tomcat, que seria imortalizado pela aeronave Grumman F-14, agradou a muitos, mas foi considerado muito arriscado para o público dos Estados Unidos da América em 1942 devido a um subtexto sexual. No final, foi o fundador da empresa, Roy Grumman, quem deu um nome a ele, que por um lado reconhecia a contribuição das aeronaves anteriores de sua empresa, que haviam lutado amargamente nos primeiros meses, enquanto ao mesmo tempo invocava um grau de profanidade que inspirava seus pilotos com agressividade e confiança. E assim, o Hellcat foi batizado. Quando os F-6, F-3S começaram a ser produzidos em outubro de 1942, um novo treinamento foi elaborado para a aeronave, considerando suas características de manuseio e pontos fortes e fracos contra o zero. Neste último caso, os instrutores da Marinha dos Estados Unidos da América foram muito ajudados pela captura e teste de um Mitsubishi A6M2, zero intacto nas Ilhas Aleutas, depois que foi atingido por fogo defensivo de um hidroavião. Catalina da Marinha dos Estados Unidos da América, seu piloto. Tadayushi Koga, de 19 anos, morreu no subsequente acidente na ilha de Akutan. Comparado ao F-6F, o Zero ainda tinha uma vantagem em manobrabilidade, particularmente na taxa de virada. Os pilotos relataram que o Hellcat era extremamente estável no eixo longitudinal, o que ajudava muito ao trazer a aeronave de volta a um porta-aviões. Mas, exceto em altas velocidades, essa vantagem deixava a aeronave um tanto lenta em uma curva. Portanto, os pilotos de F-6F se concentraram em usar suas velocidades mais altas para escolher quando se envolveriam com o Zero, garantindo que sempre tivessem a vantagem e evitando combates aéreos de baixa velocidade. Isso não foi ajudado pelo fato de a aeronave parecer bastante pesada nos controles. O Esquadrão VF-9 da Marinha dos Estados Unidos da América foi o primeiro a se reequipar com o F-6F em fevereiro de 1943, voando do porta-aviões United States Ship Essex, integrante do Grupo Aéreo de Porta-Aviões 9. Nos meses seguintes, a Marinha dos Estados Unidos da América substituiu cada vez mais os F-4Fs por Hellcats, ampliando sua força nesse modelo. Até que, finalmente, em 1º de setembro de 1943, o novo caça naval pôde desencadear suas armas com raiva. 2 F-6Fs do VF-9, pilotados pelo Tenente Júnior Richard L., do 2 F-6Fs do VF-9, pilotados pelo Tenente Júnior Richard L., do VF-9, pilotados pelo Tenente Júnior Richard L., pilotados pelo Tenente Júnior Richard L. Loesch e o aspirante A. do Nyquist, voando do United States Ship Princeton, foram direcionados para um barco voador japonês, Kawanishi H-8K, Emily de longo alcance, bisbilhotando a atividade dos Estados Unidos da América na ilha Baker, a meio caminho entre o Havaí e a Austrália. Os dois aviadores americanos atacaram o barco voador, que, alvejado por balas, iniciou uma queda preguiçosa de 180 graus em direção ao mar, antes de atingir a água. Além de ser a primeira vitória para o Hellcat, Loesch também ganhou o elogio de ser o primeiro piloto a marcar uma vitória em ambos os gatos da Grumman. Dentro de dias, mais 2 Emilys cairiam sob os tiros do Hellcat. Contudo, o Hellcat não foi criado apenas para derrubar barcos voadores pesados. Projetado para combater Zeros, teve sua primeira chance em 5 de outubro de 1943. A Força Tarefa 14 foi instruída a atacar a ilha Wake, ocupada pelos japoneses, por 48 horas para enfraquecer a força japonesa ali. Decolando pré-amanhecer e sob clima ruim, muitos aviões erraram o ponto de encontro. Porém, 47 Hellcats comandaram o ataque contra os defensores japoneses da ilha, que revidaram com 27 zeros.
Tenente-mestre de cerimônias Hoffman e alferes Robert W. Duncan do VF-5 foram os primeiros a enfrentar os Zeros. Duncan avistou várias aeronaves inimigas em formação antes de iniciar seu ataque. Selecionando um dos Zeros, ele despejou balas calibre 50 no cockpit e no motor de sua vítima, observando-o brilhar intensamente no céu escurecido enquanto pegava fogo. Duncan não teve tempo para comemorar, pois foi então que ele viu um caça inimigo virando na cauda de um de seus companheiros de esquadrão. Duncan atacou, forçando o caça japonês a desviar e entrar em um loop, com seu Hellcat logo atrás. Enquanto ambos os caças pareciam pendurados imóveis por um segundo ao passarem pelo topo, Duncan avistou uma oportunidade e disparou, enviando outro Zero em chamas para o mar abaixo. O Hellcat, com sua grande velocidade e poder de fogo, estava agora firmemente na luta, dominando rapidamente o céu sobre o Pacífico. Mas a hora mais gloriosa do Hellcat ainda estava por vir. Em junho de 1944, enquanto grande parte da atenção do mundo estava voltada para a invasão aliada da Normandia, a Marinha dos Estados Unidos da América no Pacífico estava se preparando para realizar a Operação Forager, como parte do esforço para expulsar as forças japonesas da cadeia de Ilhas Marianas. Uma vez alcançado isso, as ilhas poderiam então ser usadas para lançar ataques com o B-20 e 9 Super Fortress contra as próprias ilhas japonesas, em preparação para a esperada invasão do próprio Japão. Liderando a operação estava a 5ª Frota da Marinha dos Estados Unidos da América, e quando a operação começou com ataques aéreos contra Saipan em 11 de junho, chegou a notícia de que a frota móvel japonesa estava a caminho para interceptar a força americana, preparando o palco para a maior batalha de porta-aviões da história. A frota móvel japonesa, sob o comando do vice-almirante Jizaburo Ozawa, era composta por 9 porta-aviões, 3 porta-aviões de frota e 6 menores porta-aviões de escolta. Aproximadamente 437 aeronaves estavam a bordo, sendo a maioria A6M-20, que também serviam como bombardeiros. Enfrentando essa força estava o vice-almirante Mark A. A Força-Tarefa 58 do vice-almirante Mitcher tinha 15 porta-aviões, 7 de frota e 8 de escolta, embarcando 873 aeronaves, quase metade sendo Hellcats. Apesar do suporte de aeronaves terrestres, as forças japonesas, em desvantagem, lutavam para proteger suas ilhas nativas e estavam dispostas a tudo para conter o avanço americano. Às 0550 horas da manhã de 19 de junho, um Mitsubishi Zero avistou a frota americana e transmitiu sua posição, instigando a batalha. O Zero foi derrubado pelo fogo defensivo da frota antes dos Hellcats interceptá-lo, mas agora ambos lados sabiam da presença um do outro. Pouco tempo depois, aeronaves japonesas começaram a decolar do Campo Orochi, em Guam, com ordens para atacar os americanos. Contudo, navios de radar de piquete dos Estados Unidos da América identificaram a força em formação, enviando 30 Hellcats do United States Ship Belleau-Wood para interceptação. Os Hellcats chegaram enquanto os japoneses ainda estavam decolando, e em um padrão que se repetiria ao longo do dia, os Hellcats atacaram e massacraram os Zeros. Mesmo com a chegada de reforços, os pilotos japoneses foram totalmente superados, perdendo 35 de seu número por apenas um Hellcat sendo abatido. Durante o dia, pilotos japoneses lançaram 4 ataques significativos à frota dos Estados Unidos da América, porém a eficácia foi quase totalmente neutralizada pelos caças robustos Grumman. Em algumas horas caóticas, pilotos da Marinha dos Estados Unidos da América derrubaram 380 aviões japoneses. Tal era a dominância do F-6F, que eles foram responsáveis por 368 deles, perdendo apenas 30 dos seus próprios. Narrando os acontecimentos do dia em um debriefing no porta-aviões, no United States Ship Lexington, o piloto de caça Tenente Júnior Ziegel Zig Neff recorreu às suas raízes rurais do Missouri ao contar sua história de abater 4 aeronaves japonesas que era, citando, como um velho tiro ao alvo de Peru. Fim da citação. Assim, a parte aérea do que é lembrada como a Batalha do Mar das Filipinas ficaria gravada na memória de todos que a lutaram como o grande tiro ao alvo das Marianas. Com o domínio do Hellcat nos céus, os bombardeiros, torpedeiros e submarinos americanos infligiram grandes danos à frota japonesa, praticamente sem interferência das aeronaves japonesas. Na batalha, 2 valiosos porta-aviões japoneses, incluindo o Shokaku, que atuou no ataque a Pearl Harbor, e um porta-aviões de escolta, foram afundados. Quase 3.000 militares japoneses foram mortos pela perda de apenas 109 americanos. Foi uma vitória sem paralelo, e que garantiu ao Hellcat um lugar como um dos lutadores da história.
mas a guerra estava longe de terminar. Não descansando sobre os louros, os engenheiros da Grumman continuaram a trabalhar fervorosamente para melhorar seu já superlativo Hellcat. Apesar do desempenho do Hellcat contra o outrora temido Zero, a inteligência aliada já estava ciente da existência de novos e mais poderosos caças japoneses, já em serviço ou em desenvolvimento. O Kawanishi Nunka, conhecido pelos aliados pelo codinome George, já havia se mostrado à altura do F-6F-3, mas, felizmente, a produção da aeronave ficou aquém do que o Japão precisava, embora isso tenha provado que os engenheiros japoneses ainda eram capazes de produzir caças competentes, se tivessem os recursos. O F-6F também estava sendo usado no teatro europeu, onde se encontrava em uma desvantagem de velocidade significativa quando comparado aos caças terrestres alemães, como o Messerschmitt Bf-109K e o Focke-Wulf 190D, ambos com uma velocidade máxima superior a 400 mph. As primeiras grandes melhorias vieram com a variante F6F5, que tinha um motor R2800, 10W mais potente numa capota de motor, levemente mais aerodinâmica. Para resolver as reclamações sobre os controles pesados, foram instaladas abas de controle com mola nos ailerons, enquanto o cockpit recebeu um para-brisa Clearview, aprimorado com um painel frontal plano de vidro blindado, oferecendo um campo de visão e proteção superiores. A fuselagem traseira foi reforçada e as asas modificadas para permitir a substituição de duas metralhadoras de 650 cal por dois canhões M2 de 20 mm, mas a maioria manteve a configuração original de 650 cal. A variante F6F5 foi a mais produzida dos Hellcats, com 7.870 unidades. Desde o início de sua carreira operacional, o Hellcat também foi designado para uso como caça noturno. 18 F6F-3S foram convertidos para utilizar o radar AN/APS-410 em um pod montado em um rack sob a asa direita, com um pequeno escopo de radar instalado no meio do painel de instrumentos principal. Mais tarde, o definitivo caça noturno F6F-3N foi adotado em 1943 equipado com um conjunto de radar AN/APS-6 no fuselagem, sem a antena, que ficava em uma carenagem bulbosa montada na borda de ataque da asa direita externa. Aproximadamente 200 F6F-3Ns foram feitos antes da mudança para F6F-5S modificados, alcançando suas primeiras vitórias em novembro de 1943. Eles também foram empregados em ataques noturnos a navios japoneses, diferentemente de seus equivalentes diurnos, utilizaram canhões de 20 mm para maior impacto. Mais tarde, a Grumman propôs o Hellcat definitivo, na forma do XF-6F-6, que era alimentado por um motor Pratt & Whitney R2818W de 18 cilindros e 2.100 HP, que teria catapultado o Hellcat para 670 km/h. No entanto, a guerra terminou antes que a produção pudesse começar. Em direção ao final da guerra, os pilotos do Hellcat se encontraram cada vez mais envolvidos em fornecer apoio aéreo próximo para as tropas americanas, que estavam desembarcando durante as etapas finais da campanha de Salto de Ilha. Eles também se viram tendo que se defender das ameaças aterrorizantes dos Karakazes. Os Hellcats também serviram em porta-aviões aliados, como o da Marinha Real, enquanto após a guerra, os Hellcats franceses foram amplamente utilizados no papel de caça-bombardeiro na Guerra pela Indochina, o prelúdio para a Guerra do Vietnã. O Hellcat foi, sem dúvida, crucial para a vitória dos aliados no Pacífico. No entanto, nos anos que se seguiram à guerra, parece que seu sucesso foi reavaliado. A Marinha e os fuzileiros navais dos Estados Unidos da América também utilizavam o poderoso Vought F-4U Corsair, tão competente quanto seus similares terrestres. No entanto, ele não era tão confortável nos apertados convés de porta-aviões dos Estados Unidos da América como o F-6F. Então, o caça Grumman era frequentemente o tipo preferido do ponto de vista prático. Apesar da ameaça kamikaze ter colocado mais Corsairs em ação, ambos são considerados por muitos como o melhor caça-naval da Segunda Guerra. Além disso, quando os Hellcats entraram na briga em 1943, a situação da guerra já havia mudado, e o Japão havia perdido muitos de seus melhores pilotos em batalhas, como a de Midway, seus substitutos recebendo cursos de treinamento ineficazes e simplificados apenas para colocá-los na luta. Além disso,
A falta de recursos significava que o Japão não conseguia construir caças mais competentes em grandes números, o que significa que o Hellcat estava principalmente lutando contra versões mais antigas do Zero, e esses fatores desempenharam um papel importante em sua taxa de sucesso extraordinariamente alta. Por outro lado, no entanto, essas eram as aeronaves para as quais o Hellcat foi projetado para combater e seus pilotos foram treinados para se envolver. Portanto, se pode ser considerado verdadeiramente uma das grandes aeronaves da história, é como outros candidatos ao título, apenas uma questão de escolha pessoal. Sem dúvida, o que é certo é que a aeronave sobre o mar das Filipinas em junho de 1944 era a certa no momento certo para garantir a vitória dos aliados.